Olá, meus amores! Vamos aqui dar início à nossa aula de ciências. Hoje nós vamos aprender aí mais uma etapa sobre a água no nosso meio ambiente e também na energia elétrica. Que interessante, vamos lá! A água nós aprendemos que é a unidade fundamental da vida. Isso significa que sem a água nenhum ser vivo pode sobreviver. Todos nós, sendo humanos, animais ou plantas, precisamos da água aí para fazer isso as nossas necessidades. E também a água, ela é encontrada no nosso meio ambiente, ela é encontrada na natureza e utilizada de diversas formas. Sobre a utilização da água, nós podemos aí destacar beber, cozinhar, tomar banho, lavar roupa, pratos, o chão, entre outras coisas que nós pegamos a água e nós fazemos com ela. Mas também eu quero falar para vocês aqui sobre a água no meio ambiente, na natureza. Olha só, alguns processos podem causar mudanças de percurso ou desvios desordenados da água, que é o caso da erosão, transporte e sedimentação. Alguns aí são consequências de outros. Eu vou aqui falar para vocês, cada um deles eu vou estar explicando aqui e lembrando que esses processos eles são gerados pela própria natureza. Mas há também outros processos causados pelo ser humano que pode aí prejudicar a nossa água, a água presente no nosso planeta, sujando, tendo mau uso da água, desperdício, entre outras situações. Vamos lá, sobre a erosão, o que eu posso explicar para vocês é que é o processo de desgaste do solo. Então, quando o solo ali ele vai se deteriorando, nós chamamos de erosão. A erosão, ela é provocada principalmente pela água e o vento. O que acontece? A água, ela acaba arrancando pedaços de materiais com o qual ela se choca e em determinada velocidade. Isso depende muito aí da velocidade que a água ela se choca com esses materiais. E após esse chocamento, o que acontece? Ocorre um desprendimento. E também esse desprendimento aí, ele dá início ao processo de transporte. Então aqui, resumindo, imaginem aqui embaixo essa imagem da água do mar batendo aí nesse solo, vamos considerar aí que há muitos materiais aí que são formados aí na composição do solo. Aos poucos essa água, ela acabou retirando pedacinhos desse solo, causando aí esses buracos. Então essa foi a consequência. Isso aí se chama erosão, que é o desgaste aí do solo. E o que acontece logo após a erosão? Inicia-se o processo de transporte. O transporte é quando a água ela carrega esses pedacinhos que ela retirou do solo ao longo do seu percurso, até o momento em que ela acaba perdendo força, ela vai um pouco mais devagar, e não pode mais levar esses materiais com ela, esses pedacinhos aí de solo, de rocha, pode ser também outros materiais, dando início aí ao processo de sedimentação. Então é por isso que esse processo ele se chama transporte, porque a água ela carrega, ela tira de um lugar e acaba levando para o outro em seu movimento aí na natureza. Então depois do transporte é quando a água ela perde ali o seu ritmo, ela começa a ir mais devagar, ela então dá origem a um processo de sedimentação. Observe aqui nessa imagem, está vendo em primeiro passo a erosão, que é o desgaste do solo. Logo após a erosão, a água ela acaba levando esses pedacinhos de rocha, de solo, para ele outro lugar, é o que chamamos de sedimentação. Então vamos lá. A sedimentação ela ocorre quando a água deposita os pedaços desprendidos em leitos rasos ou até mesmo no fundo de rios, lagos ou mares,
formando camadas. Então, a água, ela vem trazendo ali todos aqueles materiais. Então, quando ela não consegue mais carregar, ela acaba deixando ali no caminho, não é isso? Seja ali nas partes rasas ou nas partes mais fundas de rios, lagos ou mares. E esse processo aí de formação de camadas de pedacinhos de solo, de materiais que a própria água ela deposita, nós chamamos de sedimentação. Além desses processos, nós também devemos prestar atenção em outra coisa, que é a preocupação com a água no nosso meio ambiente. Aí nós entendemos que esse fluxo, ele é natural, a própria natureza, não é isso? Ela dá origem à própria água em seu percurso, ela acaba com o tempo fazendo essas coisas. Mas vamos atencionar aqui os nossos pensamentos a outra coisa. Atitudes de mau uso podem prejudicar a saúde de todos os seres vivos, como eu já falei anteriormente, não é isso? Que há processos ali naturais e há processos também que são praticados pelos próprios seres humanos. E esses processos, eles prejudicam não só a saúde dos animais e das plantas, mas também de nós, os seres humanos, já que a nossa saúde, ela está diretamente ligada ao meio ambiente. O meio ambiente é o nosso mundo, é a nossa casa. Nós precisamos cuidar, precisamos zelar, e o elemento mais importante da nossa casa é o que nos permite ter vida, é a água que está aqui no nosso planeta. Alguns estudiosos eles se preocupam também com a água porque eles afirmam que a água do nosso planeta ela está cada vez mais escassa, ou seja, ela está diminuindo. Nós não sabemos ainda o que tem acontecido com a água, mas sabemos que em vários pontos do mundo há muitos desperdícios, má utilização da água, né, isso, e contaminações. É importante também a gente ter o devido cuidado com os descartes de dejetos para que estes não possam vir a poluir as nascentes dos rios e dos lagos. Imaginem aí, tá vendo que nós devemos ter bastante cuidado com os lixos, os resíduos que nós descartamos, podendo também causar um desequilíbrio ambiental, não só a poluição da água, mas também devemos também entender que na água há animais, há seres vivos como peixes, isso, polvos, ostras, marisco, entre outros animais que vivem na água, e nós contaminando essa água, estamos prejudicando esses seres vivos, extinguindo ali aos poucos, prejudicando também a nossa sobrevivência, já que nós nos alimentamos desses animais, né? Isso, imaginem aí esses animais estarem morrendo, cada vez mais doentes por conta de nós mesmos, pelas nossas atitudes impensáveis, né? Isso também tem aquele caso das tartarugas que estavam sofrendo com os canudos plásticos que eram descartados na praia, né? Isso sem a menor importância com o meio ambiente. Então nós devemos prestar muita atenção porque é o nosso papel cuidar, né? Isso, do nosso planeta, cuidar de tudo que nos foi dado. E a poluição da água, o que ela pode causar? Além do desequilíbrio ambiental, ela também permite a transmissão de vírus e bactérias que podem contaminar também nós, seres humanos. Pois é, não estamos prejudicando somente os animais, mas a nós mesmos. De que maneira? Com cistos de protozoários e também ovos de vermes parasitas. Nós não queremos isso, não é isso? Então vamos começar desde hoje a refletir. É fundamental também economizar a água. De que maneira nós podemos economizar a água? Fazendo aí atitudes simples do nosso dia a dia, coisas que nós podemos fazer que não vai quebrar a nossa mão, como usar um regador para molhar as plantas ao invés de uma mangueira, porque acaba saindo muito mais água do que nós precisamos, do que as plantas elas necessitam. No banho, abrir o chuveiro apenas para se molhar e se enxaguar. Nesse, enquanto está se ensaboando, não é necessário você deixar ali o chuveiro aberto. Utilizar um balde para lavar o carro ao invés de uma mangueira, que também é parecida ali com o das plantas, e ensaboar todos os pratos e enxaguar todos juntos. São pequenas atitudes que todos nós podemos colaborar, podemos fazer. Assim, outras atitudes, mas eu trouxe essas aqui para a nossa reflexão. Agora nós vamos estudar aqui sobre a água e a energia elétrica. Eu já falei que nós precisamos economizar a água, né? Isso, evitar o desperdício. E também precisamos economizar a energia. Por quê?
A maior parte da eletricidade que nós utilizamos aqui no nosso país, ela vem de usinas hidrelétricas. A palavra hidrelétrica, ela tem a ver com água, né? Isso, com líquidos. E essas usinas, elas transformam a força da água que passam por turbinas em energia elétrica. Então, para que nós possamos ter a energia, precisamos conservar a água do nosso planeta. Imagina se toda essa água sumisse, não é isso? Como nós teríamos a energia elétrica, sendo que a maior parte da energia utilizada no nosso país é produzida nas usinas, hein? Vamos começar a refletir. E essas usinas, quando elas quebram, elas precisam de manutenção. E a manutenção dessas usinas, caso elas quebrem, são muito caras. Portanto, nós devemos ter cuidado para não desperdiçar a energia elétrica, não só por esse motivo, né, pessoal? Como eu já falei também, pelo motivo da água, que é a unidade fundamental da vida. E nós podemos também economizar a energia elétrica com pequenas atitudes do nosso dia a dia. Dentre elas, eu trouxe aqui apenas 3. Se você colaborar com essas 3 atitudes, você já estará ajudando e muito o nosso planeta. Dentre elas, olha só acender as luzes quando for necessário. Não há necessidade de deixar um ambiente, nem isso, com a luz acesa, sendo que ninguém está nele, nem isso, ninguém está fazendo nenhuma ação dentro desse ambiente. Não permita que essa luz, ela descanse, ela fique apagada. Não ligar aparelhos eletrônicos sem necessidade. Para que você ligar uma TV se você não vai assistir? Para que você ligar um rádio se você não vai estar ouvindo, você vai estar com fone, não é isso? Entre outros aparelhos eletrônicos. E também evitar abrir a geladeira toda hora. A geladeira, ela, para funcionar, ela precisa de energia elétrica e também de um gás, né? Isso, se nós abrimos essa geladeira, né? Isso, forçamos ela cada vez mais puxar energia para manter o seu funcionamento, e isso é prejudicial. Vamos economizar a energia não só pelo nosso bolso, mas também pelo nosso planeta. Então, essa aqui foi a nossa aula de ciências de hoje. Beijo, meus amores. Até a próxima. Vamos aqui dar continuidade. Opa, então, vamos dar aqui esse pequeno intervalinho para lembrar sobre a importância do uso do álcool em gel. Por favor, fiquem em casa, mas se precisarem sair, sempre aí utilizando a sua máscara e o seu álcool em gel, hein? No bolso, nas mãos, em qualquer lugar. Mas o importante é você levar aí o seu álcool em gel, estar sempre preparado na proteção contra o coronavírus. Então, esse foi o meu recadinho, meus amores. Vamos continuar aqui, então, para a nossa próxima aula. Olá, meus amores. Na nossa aula passada de matemática, nós aprendemos sobre as medidas de capacidade. E hoje nós vamos dar aquela revisada. Então, lembrando aqui, a unidade fundamental das medidas de capacidade é o litro. Ele fica aqui no centro. E o litro, ele possui múltiplos, que são medidas maiores do que o litro. E dentre esses múltiplos, eu tenho aqui o quilolitro, que é representado pelo KL. Se eu estiver falando KL, eu vou estar falando também quilolitro. Tem também o hectolitro, que é representado pela letra H e a letra L. E o decalitro, que é representado por DAL. Então, esses 3 aqui à esquerda são os múltiplos do litro. Já à direita, eu vou ter os submúltiplos, que são as medidas menores do que o litro. O decilitro, representado pela letra D e a letra L. O centilitro, pela letra C e letra L. E o mililitro, representado pela letra M e a letra R. Então, sobre isso aqui, nós já aprendemos. Hoje nós vamos aprender um assunto novo, que é a transformação dessas medidas. Quando nós transformamos a medida, nós colocamos aqui a mesma capacidade, porém, utilizamos medidas diferentes para fazer a comparação. Por exemplo, eu já sei que 1 litro equivale a 1000 mililitros, mas como é que eu sei? Vamos lá que eu vou te explicar. Olha só, eu tenho aqui a seguinte medida, eu tenho 23 quilolitros e quero saber quanto é que equivale essa medida em hectolitro. Para saber, eu tenho que observar aqui, ó, as minhas medidas, da esquerda para a direita, observando aqui que a cada casa que eu vou pular, eu vou acrescentar um 0 à minha medida. Por exemplo, do
DL para o HL, eu tenho aqui uma casinha. Então, eu vou pegar a minha medida, vou repetir ela aqui, ó, 23. Para mudar, eu tenho que acrescentar quantos zeros? Um zero, porque eu pulei uma casinha. Então, eu posso dizer que 23 quilolitros equivale, é igual a 230 hectolitros. Vamos novamente aqui, eu tenho aqui 18 litros. Eu quero transformar essa medida em centilitros. Quanto é que vai ficar do litro para o centilitro? Eu vou pular, então, duas casinhas. Isso significa que eu vou colocar 2 zeros na minha medida. Então, eu vou repetir aqui a minha medida, 18 mais 2 zeros. Então, vai ficar aqui 1.800 centilitros. Vamos novamente, ó, do DAL para o CL. Quantas casinhas? 1, 2, 3. Então, eu vou acrescentar 3 zeros. Repetindo aqui a minha medida. E vou colocar aqui 1, 2, 3 zeros. Viu aí como é fácil? Então, vamos continuar aqui esses próximos exemplos. Daqui do HL para o DAL, quando é uma casinha. Então, vou colocar aqui 1 zero. Do DL para o ML, quanto é 2. Então, vai ser 2 zeros. Olha só como é rápido, como é prático. E do quilolitro para o litro, eu tenho 2, 3 casinhas. Então, vai ser 3 zeros. Olha só, meus amores. Então, essa daqui é a nossa transformação. Se você ainda tiver dúvida, pode perguntar à Prova PV, que eu estou lá disponível para te ajudar, tá bom? Beijão! Vamos para mais um intervalo em que eu vou estar aproveitando então aí para dar mais uma dica para vocês de proteção contra o coronavírus antes da gente passar para a nossa próxima aula. A dica que eu trouxe para vocês hoje é limpar e desinfectar objetos e superfícies tocados com frequência, né? Isso sempre utilizando produtos químicos. Que objetos são esses? Como maçaneta, celulares, chaves, entre outros objetos. Beijo, meus amores. Agora sim, vamos aqui para a nossa próxima aula. Já dei o meu recadinho. Olá novamente, meus amores. Depois aqui das nossas correções, vamos estudar aqui uma aula legal, assunto novo de português. Hoje nós vamos aprender sobre os substantivos, o que são, não é isso? Que palavra é essa, substantivo? O que representa? Onde eu posso encontrar o substantivo? Como é que eu vou reconhecer um substantivo? Vamos lá então que eu vou te mostrar cada etapa dessa. Olha só. Tudo o que existe na natureza, no nosso mundo, no nosso meio ambiente, é um ser, nós chamamos de ser, tendo essa coisa vida ou não. E cada ser, ela tem um nome, não é isso? Observe aqui nessa primeira imagem que eu tenho aqui, que objeto é esse? É um presente. Eu sei que o nome disso aqui é presente. Aqui também eu tenho uma bola, né? Isso eu já reconheço através do nome, que é uma bola. Na segunda imagem, eu já vou ter aqui uma câmera, né? Isso, câmera fotográfica. Eu reconheço que ela se chama câmera. E também tenho aqui um lápis. Eu sei que é um lápis. Qual é o seu nome? Lápis. E qual é o nome dos objetos que eu vejo aqui na terceira imagem? Um guarda-roupa, um trenzinho de brinquedo e uma banheira. E na quarta questão, eu tenho aqui uma lapiseira, um caderno e uma tesoura. Então, todas essas imagens que vocês estão vendo aqui são denominadas seres. E cada ser, ele possui o seu próprio nome. Não existe dois objetos que têm o mesmo nome. Aí é que entra a questão do substantivo. O que é substantivo? Então, vamos lá. É a classe gramatical de palavras variáveis. Palavras variáveis são aquelas palavras que podem mudar, não é isso? As quais são denominadas seres, como eu já falei aqui anteriormente. Além de objetos, que os substantivos eles dão nome, ele também dá nome a pessoas, fenômenos. Os substantivos também nomeiam outras coisas, como lugares. Olha só o nome do lugar: Alemanha, Porto Alegre. O nome do nosso país qual é? Brasil. O nome do nosso estado? Bahia.
o nome da nossa cidade, Valença, e seja aí o nome do seu bairro, da sua rua, aonde você mora. Todos esses nomes são denominados substantivos. O substantivo também, ele nomeia os sentimentos, que é raiva, amor, alegria, tristeza, né? Isso, entre outros sentimentos que nós podemos sentir, como dor. E também ele nomeia as qualidades, honestidade, sinceridade, entre outras qualidades que nós podemos atribuir às pessoas. Nomeia também ações, atividades aí que indicam uma ação praticada, como corrida, pescaria, né? Isso, dança, entre outras coisas. Então, todos esses nomes que nós estamos observando aqui são chamados substantivos. Então, eu já sei que quando eu falo em substantivo, eu já estou falando, então, do nome de todos os seres que existem, porque cada ser, ele possui um nome específico. Olha só uma coisa interessante que eu trouxe aqui para vocês. Eu já falei que o substantivo, ele faz parte das classes gramaticais. As classes gramaticais, nós utilizamos o nosso vocabulário, na nossa língua. E dentre todas as classes gramaticais, a mais numerosa é a dos substantivos. Então, aqui essa classe, ela possui muitas palavras que se enquadram nisso como o nome das pessoas. Por isso, para a gente entender bem os seus conceitos e as suas variações, é fundamental, né, isso, a gente também saber a importância para saber escrever bem. Estudamos aí sobre os sinais de pontuação para a gente conseguir fazer um texto correto, bem organizado, e também nós precisamos estudar essa classe gramatical que é a mais importante, a mais numerosa, que se chama substantivo. Aí eu já falei que o substantivo, ele faz parte de uma classe gramatical, né? Isso da nossa língua. E que classe gramatical é essa? Os substantivos, eles fazem parte da morfologia. O que é isso? Morfologia é que é uma área responsável pelo estudo da formação, estruturação, flexão, classificação de todas as palavras da língua portuguesa. Então, o substantivo aí, ele vai englobar todas as palavras. Isso não significa que todas as palavras elas encaixam como substantivo, mas ele também envolve, né, isso também tem um papel importante na nossa língua. E um diferencial, o que diferencia um substantivo nessa área, é que o substantivo também, ele realiza um estudo detalhado de palavras e termos isolados, ou seja, ele analisa ali apenas aquela palavra sozinha, como eu já falei que faz parte das palavras, né, isso das classes variáveis. Então, ao depender ali da posição em que essa palavra ela está inserida, ela também vai ser analisada como um termo isolado e não em agrupamentos em frases, textos, orações, não é isso? Ou períodos. Então, essa aqui foi a nossa aula de substantivo, meus amores. Espero que vocês tenham entendido bastante aí. Vou deixar aqui o nosso diário, a nossa tarefinha no livro de português, páginas 58 e 59, atividade no livro de português, página 61, livro de matemática, página 234 e 235 e livro de ciências, página 61. Beijão no coração, meus amores, estou morrendo de saudade, eu tenho certeza que já essa fase vai passar e nós estaremos juntinhos em sala de aula, não é isso que é o que eu mais quero. Beijão para vocês, até a nossa próxima aula.